se chama Manuel Piar. Passarinho, Piar. E ele era um grande general do tal do Simão Bolívar, né? Que a galera da esquerda fica molhadinha quando fala o nome do cara, né? Já tivemos aqui aulas sobre o Simão Bolívar. Para quem é membro do canal, vai lá na aula sobre a Venezuela, que eu conto a história inteira da Venezuela. Todos os golpes, microgolpes, Simão Bolívar, conto tudo lá em detalhes. E o Piar aí, ele era um dos grandes generais do Simão Bolívar. E o Simão era tido como o libertador, né? Ele enfrentava nesse momento aí um dilema moral. O seu maior general havia se tornado uma ameaça para o projeto do Simão Bolívar. Porque o general dele era um cara mestiço. E ele ousou ali desafiar a ordem vigente, que era o seguinte: essa parte da América Latina estava controlada pelos espanhóis. Só que dentro desse controle tinha uma divisão. Você tem o espanhol nascido na Espanha e você tem o espanhol nascido naquele país, na América Latina. E esse espanhol nascido na América Latina era chamado de creolo. E você tinha a população local. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do creolo. Você tinha a população local. O cara que era nascido aqui não era descendente de espanhol, mas nascido aqui, tá? Na região, né? E o caso do Piar, ele estava lutando para a libertação dessa região da Espanha e tal. Mas ele também não queria o controle dos crioulos. Ele queria a coisa regional. Aí começou uma divergência entre o Simão Bolívar e ele. Aí o que aconteceu? Inflamou a discussão, inflamou o povo, né? E o Piar começou a se tornar um incômodo, mesmo sendo o maior general do Simão Bolívar, começou a se tornar um incômodo. Porque o Piar, a teoria dele é o seguinte: a gente não tem que lutar só contra os espanhóis. A gente tem que lutar contra essa elite crioula também. Essa galera tem que vazar daqui. São os poderosos. Eles acham que eles são sangue puro, essas merdas. E a gente tem que ficar com a galera local. O Simão Bolívar só pensava em tirar os espanhóis. Não estava pensando assim. O Simão Bolívar, vendo essa urgência aí social, sabia que o sonho dele de independência tinha começado a ficar em risco. Porque, embora o projeto do Piar fosse muito mais digno do que o dele, ele tinha o projeto dele. Ele era um ditadorzinho também, né? O Simão Bolívar. Ele era um sem vergonha. O cara, para ser ídolo da esquerda, você tem que entender que boa coisa não é, né? Boa coisa não fez. E o Simão Bolívar, aqui, ó, vou mostrar para vocês a cara do Simão Bolívar, desse sem vergonha. Carrega aí, olha ele aí. O Simão Bolívar, vendo aí esse problema acontecendo, o sonho de independência dele indo pro saco, não podia permitir que essas tensões explodissem ali e desintegrassem o seu exército revolucionário. E o preço seria uma guerra civil que ele não conseguiria vencer, né? Então, ele faz rapidamente a captura do Piar. O julgamento foi implacável, claro. Os revolucionários têm um processo ultra rápido do judiciário deles, é tremendamente rápido sempre. Foi julgado, condenado em segundos lá por traição, insubordinação. Um homem que momentos antes liderava as tropas, agora era condenado à morte, o Piar, né? E no dia 16 de outubro de 1817, Manuel Piar, tá ele aqui, foi fuzilado lá na região de Angostura,
seu sangue misto, seu sangue era um sangue misto, foi derramado pelo próprio movimento que ele ajudou a construir e marcou o solo como um lembrete trágico, né, do que fazem essas revoluções. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Vamos libertar os povos, vamos. Simão Bolívar. Aí o Piá, vamos libertar os povos. Nós somos os povos, nós somos os venezuelanos, vamos nos libertar. Condenado à morte. Que não era tão bem assim se libertar. Tenho meus amigos aqui, né, Bolívar? Tem meus camaradas aqui e tal. Como é que você vai fazer isso? Como é que nós vamos libertar esse país e depois eu não vou ficar no poder? Que história é essa? Aí o argumento do Bolívar era, não, eu tenho que manter a unidade da coisa e tal. Esse é o ídolo da galera. Para quem é membro aqui do canal, pega a aula sobre a Venezuela, que eu vou entrar em detalhes sobre a vida do Simão Bolívar e todos os golpes militares no século XX, século XIX, todas as mutretas da Grande Colômbia, aquela história toda da região ali. Tá bem detalhado ali para todo mundo que quiser e tiver interesse pelo tema. Mas eu falei aí da palavra crioulo. Deixa a cara aqui do Sem Vergonha, para vocês decorar a cara do Sem Vergonha aqui do Simão Bolívar. Essa palavra crioulo tem muitas variantes. Você pode escrever crioulo normal, você pode escrever crioulo com 2 L's, você tem a creole e você tem a creole com 2 L's, creole com acento, tem o creole com K. Dependendo da região do mundo, tem vários significados aí. Por exemplo, aqui na América Latina, quando você usa a palavra América Latina, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, ali, quando você usa a palavra crioulo, tem 2 L's, crioulo, ela se refere aos descendentes de europeus, especialmente os espanhóis, que nasceram na América Latina. Por exemplo, Pedro II seria um crioulo. É um descendente de europeu, mas no caso o que é mais utilizado são dos países de língua espanhola, que nasce aqui na região. Princesa Isabel seria uma crioulo, o Pedro II seria um crioulo. Sacaram? Beleza? É porque o soa diferente quando o brasileiro escuta, né? Soa diferente. Então, durante a colonização desses países aqui em volta da gente, os crioulos eram considerados socialmente inferiores. Superior eram os espanhóis. Depois vinham os descendentes de espanhóis que nasceram aqui na América Latina. Depois vinha o nativo, que é o filho do índio, filho do negro, filho do índio com negro. E aquelas misturas todas que acontecem aqui na região eram os que eles consideravam mais ralé. Tá? Então, se era descendente de espanhol nascido aqui na América, era chamado de crioulo, tá? E e quando acontecia o inverso, digamos que sai um nativo aqui da América e nasce na Espanha, eles chamavam de os peninsulares. Mas ainda pertenciam àquela elite colonial e tal. Na Argentina, no Uruguai e no Chile, a expressão crioulo, com 2 L's, é usado para descrever as pessoas que possuem tradições profundamente enraizadas ali na cultura rural e nacional. Por exemplo, eles têm lá na Argentina o termo gaúcho crioulo ou cavalo crioulo. E tem vários produtos também que eles chamam a comida crioula, que é associada à cultura autêntica, cultura local. Então, ali nesses países, Argentina, Uruguai, Chile, o termo crioulo é usado para descrever a pessoa e a tradição profundamente enraizada na cultura rural, na cultura nacional, aquilo que é o raiz. A gente chama de raiz aqui e eles chamam lá de crioulo.
Já mudou completamente, né, o significado, né? É, Cuba, República Dominicana, são países que têm um significado similar aos esses outros países da América Latina, que descreve também as pessoas que têm descendência europeia e também eles usam para aspectos culturais locais, como música, culinária. Cuba tem a música crioula, culinária crioula, e tem o cara que é descendente de europeu que eles chamam de crioulo também. Aí tem tudo junto. Junta tudo, entendeu? Porto Rico também é o mesmo significado de crioulo, refere-se ali aos porto-riquenhos que têm raízes profundas na ilha, aquelas famílias tradicionais da ilha. É igual tem no Havaí, né? Tem aquelas famílias tradicionais descendentes de reis antigos, inclusive lá do Havaí. Então, ali no Porto Rico, aquela coisa também ligada à identidade nacional, ligada ao passado, às pessoas originárias ali da ilha. Você vê o crioulo como termo do cara que nasce na Europa, nasce é descendente de europeu e nasce no continente. Nesse caso, ele diz o seguinte: é aquele que é antigo, tradicional, raiz, antiquíssimo ali da cultura, frente à chegada americana. Os americanos ali de Porto Rico, eles separam a galera crioula, a galera antiga. É o crioulo com. No Brasil, aí vem um crioulo com I, né? Que não é o creolo, crioulo com L só com I. Tem dois significados principais aqui no Brasil. Historicamente, se refere aos negros nascidos no Brasil, em contraposição aos africanos que chegavam aqui. Tem um africano e um crioulo. Não, o africano veio da África e esse nasceu aqui. Ficou claro, né? O termo era usado também para marcar a distinção, né, entre os que foram escravizados aqui, nascidos localmente, e os importados. Já tem isso. Você não era escravo, mas nasceu aqui, crioulo. Tá? Você foi importado, não, você é um africano. Tá? No Brasil moderno, Brasil atual, o crioulo é considerado um termo pejorativo para se referir a uma pessoa negra. E o seu uso é sensível e problemático você chamar alguém dessa maneira. Então, bem, engraçado que na América Latina isso não existe, né? Mas é aqui no Brasil. Também ele pode ser usado de maneira mais neutra no contexto de alguns animais. Por exemplo, nós temos a raça do cavalo crioulo, que é uma raça originária lá do sul do Brasil, que aí você mistura aquela questão cultural que eles tinham lá, da tradição e tal, aí surge uma raça de cavalo que tem essa denominação, cavalo crioulo. Então, essas aí são as maneiras que a gente tem no Brasil. A designação do que o cara que nasceu aqui, diferenciando o africano, o cara que você está querendo insultar, que o cara vai lá e chama ele de crioulo, e a parte da culinária também tem aqui, a parte gaúcha também tem a cultura crioula, e pega lá um animal, pega comida e por aí vai, e aí você tem essa raça originária lá do sul, também chamada de crioulo, né? No Haiti, o crioulo é escrito com K e tem um acento que vai puxando da língua francesa, né? Vai puxando para lá e fica creole, mas tem a mesma origem, tá? E o creole é o nome do idioma oficial falado pela maioria da população. É como se dissesse, nós temos um idioma crioulo, mas traduzindo para a língua, traduzindo para a tradição fonética deles, toda a influência francesa virou um creole com K, tem até um acento lá no O, e o creole é o nome do idioma. E a gente vai falar, não, tem um idioma crioulo. O idioma regional lá, para eles falam o idioma creole. E que tem uma mistura da língua local, mistura com elementos franceses, mistura a língua com elementos africanos. E isso tudo formou o creole, que se você for falar vai sair creole também. Como a gente traduziria essa palavra do francês, essa palavra da língua nativa deles, que está associada à cultura do povo haitiano.
Quando chega lá nos Estados Unidos, ali na região do sul, que recebeu ali muitos escravos, muita imigração, ali naquela região ali embaixo dos Estados Unidos, da Louisiana e regiões do sul, onde teve onde teve a Guerra Civil Americana ali lá embaixo. O crioulo tem significados múltiplos e regionais também ali. No caso ali, Nova Orleans, terra do blues ali, Louisiana, ela se refere aos descendentes dos colonizadores europeus, principalmente francês e espanhol, que se estabeleceram ali. Então, vocês vejam que interessante. Entrou o elemento francês, era só o espanhol. Mas como a população local, com a imigração ali do Caribe, trouxe esse conceito do crioulo como o descendente do europeu, quando chega o elemento francês, lá em Louisiana, ali naquela região do Nova Orleans, aquela região do Mississippi, o povo local apontava para o francês e falava, ó, você nasceu aqui, mas você é descendente de lá, você é um crioulo. Essa é a diferença, né? Da interpretação ali caribenha, que migrou para o resto da América Latina e Estados Unidos, para a interpretação brasileira, tá? Isso é uma coisa que você tem que até pensar, será que isso surgiu por causa dessa doutrinação que tem por aqui, dos grupos negros, tal? Quem determinou que crioulo aqui é uma palavra ofensiva? Porque para o resto do mundo, ela diz outra coisa. Mas aqui no Brasil, somente no século XX, que essa palavra tomou uma conotação pejorativa. Mas quem determinou isso? Isso é um negócio para a gente pensar. Até tema de estudo para ver as origens aí dessa transformação que aconteceu aqui no Brasil, que para o resto da América Latina, inclusive para o Brasil colonial, você está dizendo que, olha, esse cara não é um africano, esse cara é descendente, é nascido aqui e tal. No Brasil pega, ó, não, o negro nascido aqui é o crioulo. Na América Latina, o cara nascido aqui, descendente de europeu. Já tem essa mudança, né? Então, no Caribe em geral, é tudo a mesma coisa, sobre essa questão do nascimento, da cultura, dessa coisa da tradição. Então você vê que a palavra crioulo carrega, seria uma tradução para a gente do que é raiz. Se fosse fazer a tradução, que é o cavalo crioulo, cavalo raiz, comida crioulo, comida raiz. Você pode usar isso para você fazer um entendimento, porque o brasileiro ele está contaminado com essa mudança de significado que aconteceu no século XX, onde a palavra começou a ter um termo não de identificação, mas um termo pejorativo. Beleza? Então a mesma coisa acontece ali no Cabo Verde, Serra Leoa. Então a coisa vai para a Europa, lá na França. Então, ou é língua, ou é aquela coisa raiz, ou aquela identificação daquele elemento que nasceu nas colônias, mas tem a sua origem na Europa. Você vai lá nas Filipinas, cara, e tem a palavra crioulo na Europa, tem a palavra crioulo na França, tem a palavra crioulo nas Filipinas, também derivada, e quem levou para lá foi o período de colônia espanhola lá naquela região, para descrever, né, os descendentes de espanhóis na região, a mesma coisa das Filipinas, em contraste com o que eles chamavam de os peninsulares, que é a galera que tinha nascido na Espanha. Hoje o termo nas Filipinas é um pouco mais raro, perdeu o significado da era colonial, mas está no dicionário. Você vai lá nas Ilhas Maurícios, nas Ilhas Seychelles, tá? Creole refere-se à língua local, que é baseada no francês, com influência de língua africana, asiática, europeia, tá? São termos originários aí, antigos, para designar aquilo que é raiz, aquilo das pessoas que nasceram, mas eram descendentes do colonizador. Você vê como a coisa, aonde o significado mudou, foi no Brasil. Na Ásia tá igual, na França tá igual, na América tá igual, no Caribe tá igual, na América Latina tá igual, só o Brasil tá diferente. Algo aconteceu.
E a minha suspeita é justamente isso, os movimentos ideológicos junto com... Eles escolheram que aquela palavra é ofensiva. Isso vai entrando na cultura até o ponto que hoje a gente aqui na live, se você falar a palavra crioulo, o pessoal já... Ih, caraca. Já vão acusar o palhaço de racismo. E a gente está trazendo aqui a história como ela aconteceu. Agora comente aí no chat, vocês sabiam disso? Temos 578 pessoas ao vivo aí. Cerca de 40 pessoas saíram da live enquanto eu estava explicando essa coisa do crioulo. Não sei se ofenderam, mas caralho, gente, é história. Porra, é história, mano. É isso aí inacreditável, né? As pessoas mais sensíveis. Ih, deixa eu sair daqui, senão eu posso ser acusado de ser um racista. Vamos. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.